Bom dia. Nesta videoaula falaremos acerca de portas lógicas e alguns componentes, além de alguns conceitos sobre transistores. O objetivo do vídeo é apresentar uma revisão às portas lógicas, além de alguns conceitos acerca dos transistores. Um circuito digital é aquele em que estão presentes somente dois valores lógicos, isto é, uma lógica binária. Convencionalmente, o valor 0 é atribuído como falso ou vazio, e o valor 1 como verdadeiro ou cheio. Em outras palavras, não existe meio termo. Diversos dispositivos eletrônicos conhecidos como portas ou gates podem calcular determinadas funções desses sinais de dois valores. Essas portas formam a base dos hardwares sobre o qual todos os computadores digitais são construídos. Portas lógicas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma determinada saída, dependente da função implementada no circuito. Geralmente usamos a lógica binária em circuitos eletrônicos para representar os estados verdadeiro e falso. O comportamento das portas lógicas é conhecido pela tabela verdade, que apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas. Estados lógicos são os estados em que se encontram um determinado sinal, isto é, 1 ou 0. Tabela verdade é um tipo de tabela matemática usada em lógica para determinar se uma fórmula é válida ou se um sequente é correto. Lembrando-se dos tipos de portas lógicas, nós temos porta NOT ou inversora, porta NAND ou não é, porta NOR ou não ou, porta AND ou é, porta OR ou. E ainda existem as portas XOR e XNOR, ou exclusivo e coincidência respectivamente, no qual é verdadeiro quando assume valores diferentes entre si ou quando os dois valores são coincidentes. As combinações dessas portas lógicas podem formar outros tipos de componentes, como somadores, codificadores, multiplexadores e entre outros. Vamos estudar cada circuito individualmente e algumas de suas características, mas antes vejamos mais um conceito: circuitos integrados. Um circuito integrador é uma espécie de chip fabricado de um material semicondutor e silício, disposto com uma série de componentes eletrônicos como resistores, capacitores, diodos e transistores. Observe a imagem. Ela trata da implementação de uma porta inversora ou simplesmente NOT, usando a lógica de circuitos integrados. Existem algumas formas de classificar um CI. Dentre elas, podem ser classificados de acordo com o número de portas lógicas implementadas, ou também podem ser classificadas pela família de fabricação, isto é, referenciando o tipo de tecnologia de fabricação do CI. E para cada uma dessas famílias, há subfamílias com características específicas. Agora podemos relacionar os CIs, isto é, um conjunto de portas lógicas, com o objetivo de construir circuitos. Os circuitos lógicos combinacionais são aqueles onde o nível lógico de saída, em qualquer instante de tempo, depende unicamente e exclusivamente dos níveis lógicos presentes nas entradas. Em outras palavras, são circuitos que não possuem a característica de memória. Circuitos somadores e subtratores. Circuitos somadores são circuitos onde é possível realizar a operação de soma entre dois números binários. Existem diversos circuitos diferentes que podem implementar essa operação aritmética, como circuitos meio-somadores, somador completo paralelo, entre outros. Os circuitos subtratores são obtidos de forma análoga aos somadores, ou seja, meio-subtratores e etc. Esses circuitos são fortemente utilizados na ULA para a realização de operações aritméticas. Circuito codificadores e decodificadores. São circuitos na qual é possível a conversão de um código entre diversos outros códigos, tais como BCD, decimal, hexadecimal, 2 em 5, entre outros. São importantes por traduzir uma determinada codificação. Circuito multiplexadores e demultiplexadores. Circuito multiplexadores permite uma poderosa forma de seletar um dado. Nesse dispositivo, um terminal de seleção determina o terminal de entrada de um dado que terá o seu contexto transferido para a saída, e a operação inversa, isto é,
uma entrada se chega a várias saídas. Vale ressaltar que existem diversos outros circuitos combinacionais, tais como comparadores, deslocadores, entre outros. Agora vamos mudar a forma de construção desses circuitos, de tal forma a termos componentes com memória. Isto é, as saídas agora dependem dos valores contidos em dada memória. A esses circuitos damos o nome de circuitos sequenciais. Os principais circuitos dentro dessa categoria são os flip-flops. São diversos os tipos de flip-flops, cada um com determinadas características, mas basicamente todos apresentam uma estrutura de bloco semelhante a estas, onde existe um circuito e este possui um diálogo direto com a memória, gerando uma determinada saída. Normalmente, flip-flops funcionam com clock, isto é, um trem de pulsos em forma de onda quadradas. Isso permite maiores funcionalidades aos flip-flops existentes. Circuitos contadores síncronos e assíncronos. São circuitos configurados de tal modo que, para cada estado presente nas saídas dos flip-flops, existe um estado seguinte bem definido. Isto é, de acordo com uma determinada operação de contagem, geralmente feita atrás de clocks, o contador desloca-se de um estado para o outro de acordo com uma sequência especificada. A imagem a seguir, por exemplo, mostra um diagrama de transição de estado, ou seja, mostra cada estado subsequente ao anterior. Para falarmos um pouco acerca de transistores, façamos uma analogia para o melhor entendimento. Um transistor é um substituto da válvula eletrônica, mas afinal, o que é uma válvula eletrônica? Uma válvula eletrônica regula o fluxo de elétrons, ou corrente elétrica, em um condutor elétrico, da mesma forma que uma válvula hidráulica regula o fluxo de água ou vazão em um cano. O que sabemos sobre válvulas hidráulicas é que, quando totalmente aberta, deixa passar toda a corrente de água, e quando totalmente fechada, interrompe inteiramente essa corrente. E mantida em qualquer posição intermediária, regula a vazão, ou o volume de água que flui na unidade de tempo, entre esses dois limites. Válvulas eletrônicas fazem essencialmente a mesma coisa com a corrente elétrica, análogo à vazão no exemplo dito. Por isto, nos circuitos eletrônicos usados nos antigos aparelhos de rádio, válvulas eram empregadas como amplificadores de corrente, pois permitiam reproduzir as oscilações da débil corrente elétrica do sinal captado pela antena, amplificando-as até a corrente de maior intensidade exigida pelo alto-falante para reproduzir o som. Mas o que isso tem a ver com transistores? Muito, porque além de amplificar uma corrente elétrica, eles podem ser usados em circuitos que assumem apenas as duas posições extremas, totalmente fechado ou totalmente abertos, pois usam a lógica binária. Explicando melhor, podem ser usados apenas para interromper inteiramente uma corrente elétrica, se fechado, ou para deixá-la passar integralmente, quando aberto. Resumindo, o transistor é o mais importante componente dos circuitos eletrônicos digitais que formam as entranhas dos nossos computadores, onde sua única função é atuar de forma análoga a um interruptor de corrente controlado eletricamente. Nos circuitos digitais, o funcionamento de um transistor é muito simples. Temos três terminais: base, emissor e coletor. O emissor e o coletor são conectados em série a um circuito elétrico que pode ou não ser alimentado por uma corrente. A base é ligada a outro ponto do circuito, cuja finalidade é controlar o estado do transistor. Quando uma tensão elétrica é aplicada à base, os transistores abrem, ou seja, funciona como um condutor, permitindo que uma corrente elétrica flua entre emissor e coletor, e alimente o circuito ao qual está ligado. Quando a tensão aplicada à base é nula, o transistor fecha e se comporta como um isolante, impedindo o fluxo da corrente e cortando a alimentação do circuito. Essa lógica é implementada em uma imagem já vista anteriormente, onde são utilizados uma série de componentes dentro de um CI, dentre eles o transistor. A chave da importância do transistor na sociedade moderna é a sua possibilidade de ser produzido em enormes quantidades usando técnicas simples, resultando preços irrisórios tendo em vista as válvulas. É conveniente salientar que é praticamente impossível serem encontrados circuitos integrados que não possuam internamente centenas, milhares ou até mesmo milhões de transistores, juntamente com outros componentes como resistências e condensadores. Por exemplo,
O microprocessador Cell do PlayStation 3 tem aproximadamente 234 milhões de transistores, usando uma arquitetura de fabricação de 45 nanômetros, ou seja, a porta de controle de cada transistor tem apenas 45 milionésimos de um milímetro. Seu custo tem sido crucial no crescente movimento para digitalizar toda a informação. Com os computadores transistorizados, a oferecer a habilidade de encontrar e ordenar rapidamente informação digital, mais e mais esforços foram postos em tornar toda a informação digital. Hoje, quase todos os meios na sociedade moderna são fornecidos em formato digital, convertidos e apresentados por computadores. Formas analógicas comuns de informação, tais como a televisão ou jornais, gastam a maioria de seu tempo com informação digital, sendo convertido no formato tradicional apenas numa pequena fração de tempo. Vimos todos os tipos de portas lógicas e suas respectivas tabelas verdade, além de termos visto uma breve introdução acerca dos circuitos integrados. Falamos também alguns dos tipos de circuitos combinacionais e sequenciais que são comumente utilizados, e aos conceitos de transistores e sua importância na modernidade.